O lobisomem lá fora. Acordei ao ouvir o carcarejo do galo e o canto dos pássaros. Fiz minha rotina normalmente, porém com rapidez. Tinha uma viagem com meus amigos e familiares para um sítio de um velho amigo do meu avô. Com as malas arrumadas, esperando o carro chegar. Não demorou muito e já ouvi o som das buzinas e aqueles amigos animados na janela. Então embarquei muito animado. Na estrada, a caminho do sítio, nos divertindo, cantando muito alto, feito loucos. Nem percebemos a demora para chegar. Chegamos e avistamos aquele sítio, rodeado de árvores e uma grande mata ao lado. Nos deu um sentimento de aventureiros e exploradores. Nos acomodamos, escolhemos em qual cômodo dormir. Então eu, o Pedro, o Felipe e a Ludmila resolvemos dar uma volta aos arredores para conhecer o lugar, enquanto os familiares cuidavam do almoço. Saímos muito empolgados, com as mochilas nas costas. Levamos água e comida para caso desse fome. O lugar é realmente fascinante. A brisa fresca e a paz e o canto dos pássaros. Andamos e parecíamos não esgotar as forças, nem o cansaço e nem a energia. Passamos aonde se localizam os animais. Vimos o celeiro, cavalos no estábulo. E o que me impressionou foi uma quantidade de galinhas e gados ali. Terminando de explorar o local, o Felipe, o mais arteiro, resolveu dar a ideia de irmos entrar na mata. E como piolho resolvemos ir pela cabeça dele. Não demorou muito e já estávamos dentro da mata, ficando feito garotos da cidade que nunca viam um bicho diferente. Andamos mais um pouco e sentamos abaixo de uma árvore para comer e tomar água. Ao terminar de saciar a fome, resolvemos retornar ao sítio, mas no caminho encontramos uma espécie de chácara ou cabana no mato. Como um grande curiosos, resolvemos entrar, mesmo com receio. Ao entrar, percebemos que não era a casa de alguém normal, pois tinha arranhões nas portas e até na parede, no qual uma mão humana ou um animal conhecido seria capaz de fazer. Em um outro cômodo, que por sinal fedia muito, a coisa podre. Tinha grandes correntes já bem gastas e enferrujadas, várias orações, cruzes e imagens de santo pendurados nas paredes. Ficamos olhando um para o rosto do outro e apenas nos retiramos dali muito rápido. Seguimos o caminho para retornar ao sítio, pois o sol já estava se pondo, e se ficarmos ali à noite, seria complicado achar o caminho de volta. Nós não parávamos de falar sobre aquela chácara, de quem era, por que estava naquele estado. A volta para o sítio foi tranquila, embora já estávamos com muita fome e já cansados de andar. As horas passaram rápido, e quando chegamos já era noite. Minha família já estava preocupada com nós, pelo nosso sumiço. Foi muito sermão ouvido, mas foi cortado por um "Vamos, tá na hora de jantar". Então sentamos na porta da casa e comemos ali mesmo, aonde conversamos sobre como é o sítio. Logo o clima ficou pesado, quando começamos a contar como foi a entrada dentro da mata e a chácara bizarra escondida. Contamos cada detalhe do que vimos lá. Os olhares deles pareciam desconfiados, como se estivessem escondendo algo. Percebemos isso, questionamos se sabiam de alguma coisa. Minha avó respondeu. O senhorzinho que alugou o sítio para nós disse que tinha um bicho, uma coisa ruim, que já atacava os animais à noite, que era pra gente vigiar e tomar cuidado, pois o mesmo bicho já bateu nas janelas e nas portas da casa. Minha mãe, cortando o assunto, disse para a gente se preparar para ir dormir, que amanhã acordaríamos cedo para aproveitar o dia.
Então todos entraram para dentro de casa e trancaram as portas e as janelas, feitas de madeira. Já no quarto, acomodados, aonde eu fiquei, Ludmila, Felipe e Pedro, os mais velhos, ficaram na sala. As horas se passavam e acordamos ouvindo os barulhos dos animais e principalmente das galinhas e dos cavalos. Olhamos o horário no relógio de parede e já estava próximo da meia-noite. Saímos do quarto juntos, indo em direção à sala onde se encontravam meus familiares. Vimos o sofá encostado na porta e minha avó levou os dedos para os lábios, mandando fazer silêncio. Então nos aproximamos dos outros que estavam com o olhar assustados e ficamos ouvindo os barulhos dos animais. As coisas se acalmaram e pensamos ter acabado aquele fuzuê. E realmente tinha acabado, mas agora ouvimos os nados próximos à casa e em seguida ouvimos o que parecia ser arranhões pelas paredes e pelas janelas, indo em direção à porta, junto com um fedor forte de coisa podre. Meu avô, muito curioso, resolveu ver o que era aquilo pela abertura da janela, feita por cupins que eram tão grandes. Bom, encostando o olho na abertura e ficando calado todo esse tempo, retornando ao seu lugar com o rosto pálido, contou o que havia lá fora, o que parecia ser um grande cachorro de pelos negros, e andava em 4 patas, mas que ficou farejando o ar em apenas 2 patas, como um ser humano, só que torto. Empurrões, batidas na porta, começaram, e com o desespero ao saber que estava lá fora, minha avó disse com a voz trêmula e nervosa: Zé, isso é um lobisomem. Zé, vai buscar algo para a gente se defender caso esse bicho consiga entrar. Então meu avô, indo buscar e voltando rapidamente com uma espingarda e um facão, entregando o outro para minha avó, dizendo em seguida: Fica ali atrás e cuidado com as janelas, que eu cuido da porta. Qualquer coisa meta o chumbo neste bicho. Obedecendo o que meu avô disse, ele ficou na janela à espera. Não demorou muito e ouvimos um uivo muito alto que deixou a gente surdo por alguns segundos. Agora começou a dar fortes batidas na janela, que não eram muito resistentes. A gente estava apenas em estado de pânico, vendo tudo aquilo. E em um ato inesperado, Ludmila desligou a luz que ficava na frente da casa, que fez o lobisomem retornar às batidas na porta. Dessa vez parecia mais forte, pois estava afastando o velho sofá da porta, e já com uma fresta meu avô olhou e viu aqueles olhos vermelhos cheios de ódio e aquele focinho comprido que se assemelhava a de um cachorro realmente. Já cansado daquele desespero, meu avô mirou a espingarda na fresta e disparou no rosto do bicho, que deu um grito muito alto de dor, misturado com uivos, e ouvimos seus passos pesados se afastando da casa. Percebemos que já não estava próximo. Meu avô abriu um pouco a janela e vimos aquele monstro correndo para dentro das matas, cambaleando das pernas. Acho que não precisamos dizer que não dormimos aquela noite. Colocamos nossas camas na sala e ficamos ali até ver a luz do sol pelaquela abertura na janela. Tomamos coragem até que saímos para ver o que tinha acontecido do lado de fora. Tinha grandes arranhões nas paredes e nas janelas, rachaduras na velha porta, que mais um pouco se partiria no meio. Passando pelo galinheiro e vendo a quantidade das pobres galinhas mortas, e o que parecia vômito de resto de animais ao lado. Alguns animais tinham cortes, mas não chegaram a morrer. Voltamos até a casa e ligamos para o velhinho dono do sítio. Por surpresa, quem atendeu foi a sua mulher, a velha Dona Lourdes, que explicou que o velhinho tinha se machucado enquanto cortava lenha ontem à tarde e que poderíamos ir embora sem se preocupar. Depois ele ajeitava tudo, desligando a ligação logo em seguida. Já com as malas dentro do carro, fomos embora daquele local, porém mudando de caminho para um caminho menos movimentado. Podemos ver ao passar ao lado da mata aquela chácara rodeada de galhos de árvore e dela o casal de velhinhos saindo. E aparentemente o velho dono do sítio estava com um pano cobrindo metade do seu rosto. Então deduzimos que o velho era o lobisomem que nos atacou naquela noite. O velho era o dono da cabana e era ali que ele se escondia para suas transformações noturnas.
Uma boa noite a todos e obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar em nossos vídeos.